Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui hoje para mais uma aula sobre corrente elétrica. Essa é exatamente a terceira aula sobre corrente elétrica. Na aula anterior, vimos alguns pontos importantes, como medida de corrente, a simbolização que nós colocamos lá no circuito elétrico. Esses assuntos serão vistos mais à frente. Por enquanto, foram apenas uma introdução. Vimos também novamente a respeito de campo elétrico, e o sentido do campo elétrico, que nasce sempre numa carga positiva e é direcionado para uma carga negativa. Contudo, também podemos perceber o movimento das cargas elétricas ou dos elétrons em si, tá certo? E o movimento dos elétrons é no sentido contrário que nós temos ali do sentido do campo elétrico. Com isso, também nós temos o movimento real e o movimento convencional da corrente elétrica. Bom, enfim, também vimos a diferença de potencial. A diferença de potencial é dado quando nós temos deslocamento de uma carga. Nós falamos que está realizando trabalho. Com isso, também vimos a potência elétrica, ou seja, aquilo que é consumido por um aparelho onde chega a carga elétrica, tá certo? Onde chega a corrente. E essa potência ela vai ser sempre medida em watts ou watts, que é o W. Vimos também a energia elétrica que é produzida por uma carga quando está deslocando. Hoje, no que nós vamos fazer aqui é apenas fazer alguns exemplos, falando sobre potência elétrica e falando também a respeito de energia elétrica, tá certo? Então, toda dúvida que você tiver, volte sempre na aula anterior, observe as explicações, faça as suas anotações, analise as fórmulas, as equações, o que significa cada variável, o nome de cada variável e também a sua unidade de medida. Bom, o primeiro exemplo que nós temos aqui é uma lâmpada de potência 60 watts fica acesa durante 10 horas por dia. Importante ressaltar, nós temos aqui potência, tá certo? É aquilo que é consumido. Esse consumido que nós temos, na verdade, é uma transformação. Se eu pego uma corrente e deixo passar por uma lâmpada, inicialmente essa lâmpada está desligada e logo em seguida vai passar uma corrente por essa lâmpada, primeira coisa que vai acontecer, a lâmpada vai ficar acesa. Segundo, quais são as transformações? Bom, a transformação é energia luminosa e também nós temos energia térmica, transformação em energia térmica. Isso é bastante visível, tá? E aqui está o valor dessa minha potência. A potência de 60 watts. Watts ou watt, é a unidade de medida de potência. Fica acesa durante 10 horas por dia. Tranquilo assim? Contudo, nós temos também o seguinte. A letra A, que vai dizer qual é a energia elétrica em kWh que a lâmpada consome no decorrer de um mês. Toda vez que ele falar de um mês aqui, nós estamos falando um período de 30 dias. Mesmo que tenha 28, 31, mas vai ser sempre dado aqui como 30 dias. Tá certo assim? Então, nós temos aqui qual é a energia elétrica em kWh. A gente vai entendendo um pouquinho. Esse watts é a potência e esse hora é do meu tempo, unidade de tempo. O meu K ele é um submúltiplo, que nós já vimos na aula anterior. Esse K quer dizer quilo, que quer dizer 1000. Tá certo assim? Muito bem. Retirando as informações aqui importantes. Primeiro, a minha potência elétrica são 60 watts. Depois disso, eu tenho um intervalo de tempo de 10 horas. E o meu intervalo aqui, de dias, meu mês aqui, são de 30 dias. Contudo, nós temos a equação. Bom, esse meu E grande aqui, o maiúsculo, ele quer dizer energia. O EL quer dizer elétrica. Meu P quer dizer potência, multiplicado pelo intervalo de tempo. Contudo, substituindo aqui pelos valores que nós temos, você vai observar que 60 watts, tá certo? É a minha potência. 10 horas representa aqui para mim meu tempo e 30 representa a quantidade de dias. Então, se nós pegarmos aqui e multiplicar, nós teremos que 60 watts vezes 10 horas vezes 30, 18.000 watts hora.
Muito bem. Só que ele quer em quilowatts. E como eu falei para vocês, o K, ele representa 1000. Então, eu venho aqui e coloco 18.000 dividido por 1000. E, como eu divido aqui, vai sobrar para mim 18. E aí é acrescentado esse K. Esse K só é acrescentado quando este valor é dividido por 1000. Qualquer que seja o valor aqui, tá? É dividido por 1000. E se eu quisesse voltar para 18.000? Bom, só lembrando que K representa 1000. Então, 1000 vezes 18 voltaria para 18.000. Certinho assim? Então, a energia elétrica consumida no decorrer de um mês são de 18.000 kWh. O outro que nós temos aqui é a letra B. A letra B vai dizer o seguinte: sabendo-se que o preço de 1 kWh de energia elétrica é de 40 centavos, qual é o custo mensal da energia elétrica consumida pela lâmpada? Então ele quer saber o seguinte, em questão financeira, se 1 kW custa 40 centavos, então 18, que é o que nós encontramos, vai custar quanto? Veja bem, 1 kWh é igual a 40 centavos. Então, essa é a minha relação matemática. Você pode fazer uma regrinha de 3 simples, né? Então, a minha energia elétrica de 18 kWh vai custar quanto aqui para mim? Eu multiplico isso, porque se 1 kWh é 40 centavos, 18 kWh multiplicado por esse valor vai dar quanto para mim? Bom, o seu custo será de R$ 7,20. Tá certo assim? Isso de uma lâmpada, que é o que nós temos aqui. Tranquilo? Então, esse é o valor pedido e é o valor encontrado. Seguindo adiante, ainda no exemplo 1, nós temos aqui a letra C, que vai dizer para nós o seguinte: sendo de 127 volts a DDP aplicada à lâmpada, qual é a intensidade da corrente elétrica que atravessa? Veja bem, alguns pontos importantes aqui. Primeiro, 127 é a DDP, ou seja, diferença de potencial. Tem que deixar isso bem claro. Você não confunde potencial, que é o deslocamento, ou seja, o trabalho realizado pelas cargas elétricas, tá certo? Quando elas estão deslocando dentro do condutor, e potência. Potência é o que chega, o que é consumido, aliás, por um determinado aparelho. Esse cara aqui é outra coisa, tá? Então não confunda, esteja sempre estudando para que não haja nenhuma confusão. Então, 127 volts. Esse 127 volts é aplicado à lâmpada. Qual é a intensidade da corrente elétrica que atravessa? Muito bem. Com isso, nós vamos pegar as informações. Minha potência são de 60 watts, correto assim? A minha diferença de potencial é 127 volts. E qual é a minha corrente? Bom, aqui nós vamos recorrer à única equação que nós temos de potência por enquanto, que é a equação que é a minha potência é igual à diferença de potencial vezes a corrente. Assim, eu queria só lembrar que a palavra intensidade aqui, ela tem o mesmo significado de valor. Poderia ser dito assim, qual é o valor da corrente elétrica, tá bom? E outra questão muito importante, para que não se esqueça, quando você for falar, pronunciar essa equação, você não fica dizendo P igual a U vezes I, não. Fala o que significa cada uma dessas letras. Porque em outro momento, uma letra dessa pode ter outro sentido. Então aqui você vai falar potência, tá certo? Potência elétrica consumida é igual à diferença de potencial multiplicado pela corrente. Bom, sabendo que nós temos essas informações, o que nós podemos fazer aqui agora é entender o seguinte: olha, a minha potência é igual à diferença de potencial vezes a corrente. Lembrando que o que nós queremos aqui é a corrente. Então, a minha diferença de potencial ela passa dividindo a potência. Tá certo assim? Contudo, eu posso já substituir os valores. Se você quiser substituir os valores aqui em cima, não tem problema. De qualquer maneira, depois vai acontecer alguma coisa dessa natureza. Então, vai ficar 60 watts dividido por 127 volts. Contudo, a minha corrente vai ser 0,47 amperes. Aqui também poderia ter uma outra resposta, como 470 miliampere, tá certo? Que seria a mesma coisa, assim, a forma da escrita é diferente, mas em questão de quantidade, né, valores, é a mesma.
470 mA, que a vírgula deslocaria aqui, tá certo? E aí nós colocaria MA, tá bom? Muito bem. No exemplo 2, ele vai nos dar o seguinte: vamos supor que num dia frio você coloca a chave seletora do seu chuveiro elétrico na posição inverno. Lembrando que nos chuveiros mais simples nós temos 3 posições, né? Que vai ser quando nós temos inverno, verão, tá certo? E quando nós temos ali também, ou seja, nós temos a parte tanto de desligado, morno e quente, tá certo? Assim, considere que a potência elétrica do chuveiro seja de 5.600 watts. 5.600 watts é uma potência baixa para os chuveiros. Nós temos chuveiros aí de 7, 8.000 watts, né? Fácil. E o seu banho tem a duração de 15 minutos. Então, vejamos de novo. Vamos supor que num dia frio você coloca a chave seletora do seu chuveiro elétrico na posição inverno. Considere que a potência elétrica do chuveiro seja de 5.600 watts e que seu banho tem a duração de 15 minutos. Muito bem. Então, olha o que está dizendo a letra A. Calcule a energia elétrica consumida durante o banho. Então, lembrando, precisamos de pegar algumas informações. Primeira, o que nós temos aqui? Potência elétrica, 5.600 watts. Tá certo assim? Depois, meu tempo. Meu tempo aqui são de 15 minutos. Quando ele está pedindo energia aqui, elétrica, embora ele não tenha especificado, ele vai querer sempre em kWh. Então, dessa maneira, nós vamos pegar e transformar 15 minutos, ou seja, eu pego 15 dividido aqui por 60, nós teremos aqui 0,25 horas, né? Contudo, eu vou pegar e substituir. Energia elétrica é igual a potência vezes o meu tempo. Tá, e quais são os valores que nós temos? 5.600 watts multiplicado por 0,25 horas. E isso que nós teremos aí será exatamente aqui. Energia elétrica igual a 1.400 watts-hora. Transforma esse cara aqui para quilowatts-hora. Como que eu vou fazer isso? Dividindo 1.400, tá certo? Por 1.000. Aí. E quando eu divido por 1.000, o que eu acrescento aqui? Eu acrescento K, simbolizando que esse valor aqui, ó, foi dividido por 1.000. Se eu quiser voltar 1,4 para 1.400, basta eu só me lembrar o seguinte, que K é quilo, quer dizer 1.000. Então, 1,4 vezes 1.000 volta para 1.400 watts-hora. Então, é isso. É a energia elétrica que foi pedido. Contudo, nós podemos pegar aqui o item B. Qual é o custo? Qual é o custo da energia elétrica consumida durante o banho? Então, quando ele fala qual é esse custo, ele está falando monetariamente, financeiramente. Considere que 1 kW, apareceu um X aqui, não era para ter ele, mas apareceu, 1 kWh custa 40 centavos, tá certo? Bom, lembrando a mesma situação do exercício anterior. Se 1 kWh custa 40 centavos, então o custo de 1,4 kWh vai ser quanto? Bom, pega esse valor aqui, tá certo? E multiplica por 40 centavos. Vai dar 56 centavos para a gente aqui, ó. Tá certo assim? Então esse é o valor que nós temos. 56 centavos é o que você vai gastar de um banho de 15 minutos com chuveiro de 5.600 watts. Tá certo? Bom, vamos lá para o próximo item, que é a letra C. Considerando que em sua casa moram 4 pessoas que tomam um banho por dia, de 15 minutos cada uma, com a chave na posição inverno, ou seja, chave na posição inverno é 5.600 watts, tá certo? Qual é o gasto mensal, tá certo, de energia aí? Então, o que nós vamos fazer? Lembrando o seguinte, nós já temos essa equação pronta, 5.600 watts multiplicado por 0,25 horas, o tempo, né, não mudou nada. O que mudou dessa equação para a letra A? O que muda é porque antes era só uma pessoa, agora são 4 pessoas. Outra questão, 30 dias, certo? Colocando tudo isso e multiplicando,
nós temos aqui que a minha energia elétrica são de 168 mil watts hora. Veja que subiu bastante, tá certo? De 1.400 foi para 168 mil watts hora. Queremos transformar esse valor aqui então, tá certo? Em quilowatts hora, ou seja, divide por 1000. Se eu vou dividir por 1000, tá aqui. Então vai dar quanto isso para mim depois? Isso vai dar para mim 168 quilowatts hora. E aí, quanto é que custa isso aqui, né? Aliás, ele quer saber só a questão apenas do gasto mensal, tá certo? Da energia elétrica. Ele não pediu aqui para a gente calcular o valor financeiro, né? E a próxima, que é a letra D, nós temos o seguinte: passando a chave seletora para a posição verão, ou seja, na posição inverno, quando a chave está na posição inverno, você consome 5.600 watts hora, né? É a potência do chuveiro. Mas quando está na posição verão, a potência do chuveiro diminui. Ou seja, no período de verão está mais quente, então a água não precisa ser tão quente. Então ela cai para 3.200 watts. Considerando ainda a casa com 4 pessoas, tomando um banho diário de 15 minutos cada, tá certo? Apenas um banho diário. Qual será a economia durante um mês na economia de luz? Tá? O preço de 1 kW continua sendo 40 centavos. Muito bem. Então o que nós temos aqui? O mesmo esquema do outro, só que o outro era 5.600, aqui é 3.200. Multiplicado por 0,25 horas, e aqui 4 e aqui 30. Lembrando, para aqueles que têm dúvida, 3.200 watts hora, tá certo? É por causa desta potência aqui, que é a potência do chuveiro na posição verão, tá bom? O tempo é o mesmo, a quantidade de pessoa é o mesmo e a quantidade de dias também é o mesmo. Com isso, nós temos aqui então 96.000 watts hora. E aí você vai observar o seguinte, ó, dividindo isso por 1000, transformando em quilo. Então, você observa que deu 96. E aí, sendo assim, o custo será de 96 kWh multiplicado por 40 centavos. O que vai dar para a gente aí 38,40. Tá certo assim? Então, essa é o que nós temos aí. Muito bem. Eu desejo a vocês um ótimo estudo, né? Vocês têm agora uma pequena lista com exercícios e que vocês possam fazer esses exercícios de acordo com esses exemplos que vocês assistiram agora. Dúvidas? Retorne ao vídeo, assista novamente, tá? E se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, e daí eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês, tá certo assim? Ótimo estudo a vocês, tá certo? E que vocês possam seguir direitinho de acordo com a explicação dada.